Olá, irmãos, tudo bem? Vamos para o Evangelho puro em um único versículo. O apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 1, verso 8 e também capítulo 3, vai dizer: se alguém vos pregar um outro evangelho, o qual não seja o que nós pregamos, seja maldito. Existe só um evangelho verdadeiro, o evangelho do nosso Jesus Cristo, transmitido a nós através dos apóstolos, ordenado por Deus, juntamente com os 70, para fazer os mesmos milagres que o Senhor Jesus fez para testificar de que Deus era com ele. Milagres que o mundo jamais veria. Ninguém poderia fazer o que eles fizeram, desde a ressurreição de mortos em estado de decomposição, a paralíticos, cegos de nascença, etc. Esse poder foi dado somente aos 70 naquela época. Significa que o Senhor não cura mais hoje? Cura, mas não daquela forma extraordinária. Por quê? Para testificar que essa é a palavra de Deus dada a nós. Então, o Senhor se manifestou de forma viva e poderosa, operando em conjunto com aqueles a quem o Senhor Jesus enviou, testificando: eu sou com eles. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, verso 15 e 16, ele vai dizer: assim como nosso amado irmão Paulo escreveu assuntos de difícil interpretação, conforme a revelação que recebeu, como as demais escrituras. Então, o apóstolo Pedro está colocando aqui no bojo que o que Paulo escreveu não vem dele, mas vem de Deus, como as demais escrituras que foram escritas para a nossa edificação. Então, nós temos aí um evangelho, né? O pessoal tá reclamando que está baixo, né? Tentar deixar mais perto aqui e melhorar o áudio. Vamos ver se vai dar certo. Bom, pessoal, então em um único versículo eu quero falar um pouquinho sobre o evangelho verdadeiro. 2 Coríntios capítulo 12, verso 7. E para que eu não me exaltasse pelas revelações que recebi, foi-me posto um espinho na carne, a saber, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. Então é necessário, se faz necessário, que Deus aflige a nossa carne. Dentro da erudição bíblica, os eruditos vão dizer que esse espinho na carne, muitos deles, era um problema de visão que o apóstolo Paulo teve. Realmente ele teve esse problema de visão, e os irmãos da cidade de Gálatas o receberam bem, cuidaram dele com a dificuldade de enxergar que ele estava apresentando. E muitos vão alegar que era isso, espinho na carne. Ao fato e ao certo, ou de fato e ao certo, nós não sabemos o que era o espinho na carne do apóstolo Paulo, porque as escrituras estão dizendo que era um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo. Sabemos que era na carne. Então a nossa carne, ela deve necessariamente sofrer aflições enviadas pelo próprio Deus para converter a nossa alma. A nossa carne é o meio que Satanás usa. As escrituras dizem, escrito no livro do apóstolo Tiago, cada um é tentado segundo a sua própria cobiça que o atrai e o seduz. Em Gálatas capítulo 5, nós vamos ver que o espírito luta contra a carne. Então, as nossas predisposições carnais são sempre contrárias a Deus. Sempre nós vamos ser contrários, sempre vai estar vindo um impulso externo, de fora, por alguma coisa que a gente ouve ou vê, para pensarmos algo que desagrada a Deus e executarmos esse pensamento. Então é necessário que Deus aflige a nossa carne, traga aborrecimentos na carne, para nos limitar, para limitar o alcance da maldade da nossa carne, convertendo a nossa alma a ele, ou seja, frustrar as nossas expectativas. Em 2 Timóteo, capítulo de número 4, verso de número 20, se não me falha a memória, o apóstolo Paulo vai dizer que deixou um irmão em Fileto, doente, e não pôde curá-lo. Ao próprio Timóteo, 1 dos 70, ele vai dizer que, para que Timóteo não sofresse tanto com suas enfermidades estomacais, tomasse uma taça de vinho frequentemente. Então, irmãos, as
adversidades da carne são interessantes. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, 2 Coríntios capítulo 12, verso 7. E para que me não exaltasse pelas excelentes revelações que recebi, foi-me colocado espinho na carne. O apóstolo Paulo vai orar a Deus nos versos seguintes, né? Para que Deus tire esse espinho da carne dele. Mas Deus não tira. E diz, a minha graça te basta. Irmãos, se o apóstolo Paulo, que era quem era, que sofreu na carne 39 chibatadas 4 vezes, foi preso, foi torturado e decapitado, né, segundo a tradição, foi morto pela causa do evangelho. As escrituras não narram a exatidão dessa morte. Se ele sofreu tudo isso na carne, o que resta para nós meros mortais? Agora, há uma causa para esse sofrimento. Qual é a causa? A causa é para que ele não se ensoberbecesse. Se ele fosse se ensoberbecer, imagina nós, irmãos. E ele foi elevado ao terceiro céu e viu lá com esses olhos mortais. Ele ainda nesse corpo de pecado, ele viu o terceiro céu. Ele adentrou num lugar que nós só entramos depois da morte. E voltou para contar isso para nós. Então, ele era o verdadeiro irmão que fala que teve uma experiência, né? Porque muitos irmãos ou falsos irmãos dizem, é porque eu morri, fui levado ao terceiro céu, eu vi o cabelo das irmãs lá. Não viu, não. Não viu, não. Não viu. Não viu. Então, o apóstolo Paulo recebeu do Senhor Deus, pelas revelações que ele recebeu, para que ele não se exaltasse, eis aí o motivo, para que ele não se exaltasse, um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo. Segundo os irmãos mais eruditos, esse mensageiro era uma doença. Pode ser, irmãos, e faz sentido. Ao certo, nós não podemos bater o martelo. O que sabemos é que Deus aflige a nossa carne para nos limitar, para converter a nossa alma, que vai sendo convertida a Deus gradativamente após nascermos de novo. Se nossa carne não for afligida, logo nós não iremos converter a nossa alma ao Senhor. Precisamos passar por esse processo de aflição da nossa carne, como vimos no versículo do vídeo anterior. Então, o apóstolo Paulo, mestre dos gentios, chamado pelo próprio Senhor Jesus, que apareceu pessoalmente para ele, passou por esse sofrimento e pediu para Deus, Deus, tira de mim. Deus, não vou tirar. Aí nós, comedor de ketchup, frequentadores de tardes de maratonar série de Netflix, não, irmãos, não. Essa doutrina egocentrística, né? Egocêntrica, não é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é satânica e é diabólica. O evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo implica em sofrimento para a carne. Essa doutrina triunfalista para o homem, apregoada principalmente no meio neopentecostal, pentecostal também, mas principalmente neopentecostal, ela é satânica, maçônica, diabólica, humana, e o Senhor Jesus não tem nada a ver com essa doutrina. Ele não está presente nesse falso evangelho, não está presente. Então nós temos o apóstolo Paulo dizendo que recebeu esse espinho na carne e pediu para Deus tirar. E ele, sendo ele, Deus não tirou. Não tirou até a sua morte. Ele morreu de forma cruel e terrível, com esse espinho na sua carne, irmãos. Então, muitos de nossos irmãos estão doentes para não se ensoberbecer. Tudo, no final das contas, é sofrimento e obediência. Tudo, no final das contas, é sofrimento e obediência. Nós não obedecemos sem passar pelo sofrimento, como vimos no versículo anterior, gravado num vídeo anterior, irmãos. Então esse é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou aqui esporadicamente trazendo versículo a versículo a graça do nosso Senhor Jesus Cristo derramado sobre nós. Cristo, esperança nossa.
nós teremos um corpo de carne glorificado, que não passará mais por nenhum tipo de sofrimento na manifestação da sua vinda. Deus abençoe a todos nós.